Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Louvado seja Deus. Que bênção ter esse time bonito das diversas regiões do nosso país. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 32, versos 22 a 32. Gênesis 32, 22 a 32. Está escrito: levantou-se Jacó naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. A aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje, até hoje, o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Meus irmãos, Jacó é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Nenhum nome é mais repetido na Bíblia do que o nome de Jacó. Nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem Paulo. É o nome mais repetido na Bíblia. Jacó tem 3 momentos decisivos na sua vida: Betel, Peniel e El-Betel. Quando ele sai de casa, depois de ter enganado seu pai e traído seu irmão, ele era solteiro, vivia na barra da saia da mãe. A mãe é quem tomava as decisões por ele. A princípio ficamos a imaginar que ele era um jovem, até mesmo um adolescente. Mas quantos anos tinha Jacó quando saiu de casa? Eu gastei um tempinho pensando nisso, fazendo algumas contas, e cheguei a uma conclusão absoluta, clara, segura. Jacó tinha 77 anos quando saiu de casa, na barra da saia da mãe. Tem esperança para os solteiros, fiquem tranquilos. Por que você pode afirmar com certeza que ele tinha 77 anos? Preciso que você acompanhe o raciocínio então. Ele sai de casa, vai para Padã Arã, trabalha 14 anos por Raquel e Lia, a contragosto, é verdade. Quando ele completa 14 anos, nasce José, e ele quer voltar, e o sogro não deixa. Então, quando o José nasce, o Jacó tem 91 anos.
ele fica mais 6 anos, 6 anos. Ao todo, ele fica em Padã Arã 20 anos. Então, você sai com 77, agora ele tem quantos anos? 97 anos. Jacó é neto de crente, Jacó é filho de crente, mas Jacó ainda não é crente. Quando Deus se revela a ele em Betel, Deus se dirige a ele como: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Dá vontade de escutar: e o teu Deus? Mas Deus não falou isso. Até os 77 anos, Jacó conhecia apenas o Deus do seu avô e o Deus do seu pai, mas não era ainda o seu Deus. Agora ele tem 97 anos. Pergunto a vocês: quantos anos tem José? 6 anos. Quando José nasceu, tinha 91. Então Jacó vai ser convertido com 97 anos de idade. Nós nunca podemos perder a esperança de ver alguém da nossa família convertido. Bom, só para fazer as contas, para depois a gente voltar à exposição do texto. Quando José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, quantos anos tinha José? 17 anos. Se o Jacó tinha 91 quando ele nasceu, quantos anos tem agora Jacó, quando o seu filho José é vendido para o Egito? 108 anos. 108 anos. Quanto tempo José ficou no Egito até levar sua família para o Egito? 13 anos sofrendo. Depois 7 anos de governo com fartura. Então são 13 com 7, 20. Depois tem 2 anos de agrura, seca, fome. Com 2 anos de seca, ele manda levar sua família, ou seja, 22 anos depois. Quantos anos tinha Jacó quando José foi vendido para o Egito? 108. 108 mais 22, 130. A Bíblia diz que foi para o Egito com 130 anos. Viveu lá 17 anos, morreu com 147 anos. Então não é lucubração, é fato. Ele sai de casa com 97, neto de crente, filho de crente, recebe promessas de Deus, bênçãos de Deus, cuidado de Deus, proteção de Deus, mas não é salvo. Há muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja, são netos de crentes, são filhos de crentes, conhecem a palavra, conhecem as promessas, recebem as bênçãos, são até dizimistas, mas nunca nasceram de novo. Conhece apenas o Deus de seu avô e Deus de seu pai. Mas agora nós chegamos a uma situação onde, depois de 20 anos que ele tem em Padã Arã, vocês conhecem o enredo todo, está na hora de voltar. O sogro já não olha para ele direito. Os cunhados já têm comentários muito ruins acerca dele. As mulheres não estão satisfeitas com o pai, usaram-nas como mercadoria. Deus fala com ele: está na hora de voltar. Mas o problema é que ele deixou para trás uma situação pendente. E o seu irmão havia jurado que quando o pai morresse, ele mataria o Jacó. O Isaac não tinha morrido ainda, depois de 20 anos. Mas a Rebeca, que disse para ele: eu vou te mandar para lá, meu filho, daqui a pouquinho eu mando trazer você de volta. Quando Jacó voltou depois de 20 anos, ela já estava morta. E agora não tem mãe protetora mais para fazer uma média.
E nessa conjuntura, ele precisa atravessar o val de Jaboque. É aqui que entra a história do nosso texto, onde Deus vai lutar com ele, porque o homem é um anjo, o homem que é anjo é o próprio Deus. E aqui com 97 anos é que o Jacó vai ter uma experiência, chamaríamos nós hoje de conversão, de novo nascimento. Quando Deus muda não só a sua vida, Deus muda o seu nome. Você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. E só a partir daqui é que você conhece o nome de Deus: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Agora ele não é apenas neto de crente, filho de crente, agora ele também é crente. Agora ele não tem apenas a experiência dos outros, ele tem a sua própria experiência. Eu vou passar de relance sobre isso, mas tem um terceiro capítulo importante. O primeiro é Betel, onde ele tem um encontro com o Deus de seus pais, Deus do seu avô e Deus do seu pai. Em Peniel ele tem um encontro com o Deus da sua vida, no capítulo 35 de Gênesis, depois de uma tragédia que aconteceu com ele, por desobedecer a Deus. Ele está na iminência de ser massacrado com a sua família, e Deus diz para ele: suba para Betel, mas antes você tire os ídolos do lar, purifica as mãos, tira as vestes sujas e suba para Betel. E lá ele levanta um altar e dá o nome desse altar de El Betel, o Deus da casa de Deus. Este é o Deus da restauração. O fato de você e eu sermos crentes, o fato de eu e você estarmos numa conferência de avivamento, não significa dizer que você e eu não estamos sujeitos a deslizes, a quedas, a fracassos. Mas o que eu quero dizer para você também hoje é que esse Deus não desiste de você, Ele não abre mão da sua vida. O Deus das promessas, o Deus da salvação, é também o Deus da restauração. Então, vamos considerar o texto lido. E eu quero destacar aqui algumas coisas muito importantes na experiência de Jacó, linkando isso com a questão do avivamento. Primeiro, o que você encontra aqui é o que chamaria de uma eleição incondicional de Deus na vida do Jacó. Se não, vejamos. Lá no capítulo 25, 23 desse livro de Gênesis, diz que Deus escolheu Jacó na contramão da cultura, sendo ele o caçula e não o primogênito. Embora gêmeos, mas quem nasce primeiro é Esaú. E dentro da cultura judaica, o primogênito tinha privilégios. E Deus inverte esse papel, e Deus escolhe Jacó. Não por méritos dele. Essa é a história da sua, da minha, da nossa salvação. Deus nos escolheu não porque viu em nós alguma virtude para nos escolher. Ele não nos escolheu por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Se nós colocássemos lado a lado Esaú e Jacó, talvez nós fizéssemos opção por Esaú e não por Jacó. A segunda coisa que me marca é que Deus amou Jacó, apesar de seus pecados. Está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3. Eu amei a Jacó e eu aborreci a Esaú. É espantoso o fato de você e eu, conhecendo-nos, ainda Deus nos amar. Eu não tenho dúvidas disso. Só um louco pode sim, vai descer ao conhecer a si mesmo. Os gregos diziam: conheça-te a ti mesmo. Estavam errados. Eu não me conheço, você não se conhece. Tem hora que eu fico escandalizado comigo mesmo. Você não fica, não?
Será que sou eu mesmo? Esse negócio está passando na minha cabeça, será que coisa estranha é essa? Mas Deus nos conhece totalmente, profundamente, exaustivamente, conhece o revelado, conhece o oculto, conhece o que ninguém conhece, Ele sabe tudo, exaustivamente, e apesar disso, Ele o quê? Nos ama. Isso é maravilhoso. Terceiro, veja comigo o verso 24 do texto lido, porque está escrito aí: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quem toma a iniciativa de transformar a vida do Jacó é o próprio Deus. O Jacó poderia ter naquela situação, e vocês conhecem o contexto, onde ele vai colocando a sua família por etapas, com medo de enfrentar o seu irmão Esaú, que está vindo ao encontro dele, ou de encontro a ele, com 400 homens, ele não é homem de guerra, ele poderia ser massacrado, e ele está com muito medo, ele está desesperado até, ele tem estratégias. Ele poderia dizer: meu Deus, eu careço da tua graça, eu careço da tua misericórdia, como nós ouvimos agora há pouco acerca do Davi. Não, nem isso ele tem. Ele não começa essa luta com Deus, ele não começa essa vontade de ser transformado, ele não começa, como diz Oséias capítulo 12, chorando, pedindo misericórdia. Não, não, não. Quem toma a iniciativa é o próprio Deus, porque esse homem aqui é o próprio Deus. Oh, meus amados, que maravilha isso, porque na verdade Deus nos busca mais do que nós o procuramos. A iniciativa é dele, a obra é dele, tudo procede dele, tudo provém dele, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo. E eu não estou com nenhuma dúvida em afirmar que Deus está mais interessado em avivar-nos do que nós em recebermos o avivamento. Quarto lugar, Deus não desistiu de Jacó, apesar da resistência de Jacó. Vejam vocês, no verso 24 ainda, que diz que lutava com ele um homem até o romper do dia. Mas versículo 25, vendo este que não podia com ele. O que está acontecendo aqui? O Jacó não quer ceder. E essa luta tem a ver com o que? Medir força, quem é mais forte, quem tem músculos mais tonificados, quem tem mais experiência de academia, quem fez jiu-jitsu, karatê, etc e tal, quem vai ganhar essa luta. Não, 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 não. Ele tinha plena consciência de que o que estava em jogo ali era a sua vida, era a transformação do seu caráter, era a transformação da sua vida. E ele mede força com força, poder com poder, destreza com destreza. Ele não quer ceder. Agora eu quero dizer para você que o Jacó está aqui hoje, mas ele não está entre nós não. O Jacó mora debaixo da nossa pele, o coração do Jacó bate no nosso peito, o sangue de Jacó corre em nossas veias. Nós somos resistentes à obra de Deus tantas vezes, dura cerviz, coração endurecido. Deus nos chama, como diz lá nos profetas, levantando de madrugada, enviando profetas, enviando mensageiros, e nós lemos a Bíblia, nós escutamos sermões, e nós lemos livros, e nós frequentamos conferências, e nós vamos aqui, nós vamos ali, nós vamos acolá, e Deus nos fala, e torna a nos falar, e fala de novo, e repete outra vez, e nós endurecidos, resistindo, 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 resistindo. Nós somos Jacó. Quinto lugar, Deus feriu Jacó para não perdê-lo para sempre. Confira comigo o verso 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Deus o deixou aleijado, manco, deficiente fisicamente. Sabe o que significa isso? Deus é capaz de ir às últimas consequências para não nos perder.
quando o Senhor disse para Saulo de Tarso no caminho de Damasco: dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Que bênção é que Deus não desiste de nós. Que bênção é que Ele tem um plano e Ele vai cumprir esse plano. Algumas pessoas às vezes precisam de um fato desse. Já pensou um cara que nasceu num lar cristão, neto de crente, filho de crente, tem promessas de Deus, e promessas enormes. Deus iria abençoar através dele as famílias da terra. Deus daria para ele uma promessa de não só de uma descendência, mas de uma nação, de um povo. Ele tinha a promessa de, por meio da sua descendência, chegar o Messias, o Salvador. E o cara, com tanto conhecimento e com tanta informação, e com tanta coisa boa, está resistindo, e a luta começou no começo da noite. E estava amanhecendo o dia, e o cara não quer ceder. Você já imaginou isso? Agora, quem luta com Deus e consegue ganhar? Já tentou ganhar de Deus? Deus pode quebrar a gente, sabia? E é melhor ser quebrado por Deus do que permanecer endurecido. Deus tem uma obra para fazer em nós e através de nós, e Ele não vai recuar. Bendito seja o Senhor por isso. Mas depois de tratar da eleição incondicional, esse texto trata também do que nós chamaríamos de a graça irresistível de Deus. E a primeira coisa que destaco aqui é que agora Jacó reconhece a necessidade da sua transformação, no versículo 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Quando é que ele chegou a essa conclusão? Só depois que foi ferido por Deus. Enquanto ele tinha força, ele está lutando para não ser transformado. Deus tira a força dele. Um manco, um aleijado, não consegue mais lutar. Ele é dependente. E agora o Senhor quer ir, e ele diz: não, eu não te deixarei se tu não me abençoares. É hora de você se agarrar com o Senhor, de Senhor, eu não posso mais apenas ser um frequentador de conferências. Já li tantos livros, já li a história dos avivamentos tantas vezes. Eu poderia enumerar algumas dezenas de congressos de avivamento que eu já fui. E a gente vai fazendo coleção de conferências, de sermões ouvidos, de livros lidos. Chegou um momento em que Jacó disse: Senhor, eu não posso, essa noite não pode passar. O dia já está amanhecendo e eu não quero continuar agora mais com a mesma vida. Eu não posso mais continuar do mesmo jeito. Eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Mas, segundo lugar, Moisés não relata isso aqui em Gênesis, mas está lá em Oséias capítulo 12, versículos 3 e 4, que nessa luta de Jacó com Deus, ele chorou e pediu misericórdia. É importante esse fato, porque nós agora ficamos sabendo que quando o dia está amanhecendo, com que intensidade, com que coração quebrantado é que ele clama: não te deixarei ir se tu não me abençoares. Não é um pedido formal, não é uma coisa engessada, nomenclatural, não é apenas um elemento da liturgia. O coração dele está quebrado, a alma dele está compungida,
Agora essa súplica não é mais com o coração seco e nem com os olhos enxutos. Ele está chorando. Ele não está pedindo nenhuma coisa de mérito, não. Ele está pedindo mercê, está pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais, eu não posso mais continuar sendo o homem que eu fui até hoje, aos 97 anos de idade. Eu preciso de uma mudança, ainda que na fase outonal da minha vida. Não importa quantos anos você tem, não importa quantos anos de crente você tem, não importa quantos anos de liderança você tem, não importa quantos anos de pastorado você tem, não importa que cargos eclesiásticos você ocupa, hoje o Senhor quer tratar conosco, tratar no nosso coração, lá na intimidade do nosso ser. Mas em terceiro lugar, veja comigo o versículo 27, Jacó confessou o seu pecado. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Isso não foi uma resposta, isso foi uma confissão. Vocês se lembram que há 20 anos, essa mesma pergunta fora feita a ele, e feita pelo seu pai. Quando ele entra no quarto do seu pai, já estava praticamente cego, e o seu pai tinha pedido a Esaú para ir no campo, procurar uma caça, ele gostava. Aliás, o Isaac errou muito na criação dos meninos, a Rebeca também. Não é certo um pai ter preferência por um filho, a mãe ter preferência por outro filho, e os pais insensatamente jogaram um filho contra o outro. E quando a Rebeca escutou atrás da porta, porque a comunicação do casal já tinha ido embora também, a conversa, ela chamou Jacó, o menino então só tem 77 anos, era um adolescentezinho. Vem cá, meu filho, o negócio é comigo, você vai fazer o que eu mandar. Você vai pegar um cabrito, eu vou preparar, eu sei o gosto do seu pai, já cozinho para ele há muitos anos, e você vai levar, porque ele vai abençoar você, porque se você não fizer isso, ele vai abençoar Esaú, e vai dar tudo errado. É muito triste quando alguém precisa dar uma mãozinha para Deus, porque Deus não precisa de mãozinha humana, não precisa? Toda vez que o homem quis dar uma mãozinha para Deus, deu errado. Não, mãe, isso não vai funcionar, mas não vai funcionar de jeito nenhum. Mas por que não vai funcionar, meu filho? Não vai primeiro, mamãe, eu sou diferente do Esaú, hein? Se meu pai me chama e me apalpa, eu sou todo peludo, eu sou lisinho, não tem nada. Ele vai descobrir a farsa, a mentira. Não, deixa comigo, eu estou no controle. Cobriu o cara de pelo, foi lá no guarda-roupa, pegou a melhor roupa do Esaú, vestiu no cara, entrou no quarto, disse, meu pai, quem é você? Eu sou Esaú. Como assim? Tão depressa você conseguiu a caça? Deus é tão bom, né? E botou o nome de Deus na história. Mentiu, blasfemou. A voz é do Esaú, mas chega aqui perto. Na verdade o cheiro é do Esaú, mas a voz é do Jacó. E perguntou, você é Esaú mesmo? Eu sou Esaú, meu pai, sou Esaú. Mentiu. Sabe o que significa a palavra Jacó? Trapaceiro, enganador, mentiroso, suplantador. 20 anos depois, na hora da mudança radical, Deus então pergunta, qual é o seu nome? Eu acho algumas perguntas da Bíblia muito curiosas, porque é o óbvio ululante, não é não? Se era o anjo, se era Deus que estava lutando com ele, será que Deus não sabia o nome dele? Há perguntas que Deus faz, que não é porque Deus precisa de uma informação, é que Deus quer trabalhar com a gente. Deus quer acordar a consciência adormecida do Jacó. Então quando ele responde, eu sou Jacó, o
que ele está dizendo é o seguinte: eu sou isso mesmo que meu nome significa, eu sou um suplantador, eu sou um mentiroso. Até hoje a minha vida foi uma vida de mentira, até hoje eu enganei, até hoje foi uma trapaça. Esse cara, com 97 anos, tem família, tem riqueza, tem promessa de Deus, tem bênção de Deus, tem cuidado de Deus, mas não tem experiência com Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos na igreja há anos, às vezes temos lastro de família na igreja, 2 gerações, 3 gerações, 5 gerações de crentes. A gente dá até uma afinada na voz, não, eu tenho tradição, pedigree espiritual. Isso nada impressiona Deus. Qual é o seu nome? Quem é você? Estou falando do seu avô, não estou falando do seu pai, não estou falando de você. Quem é você? Qual é o seu nome? O ponto aqui é aquilo que está sendo tratado. Se não houver convicção de pecado, não tem o quê? Arrependimento. Sem convicção de pecado não tem arrependimento. E não tem fase na vida, irmãos, para necessidade de arrependimento. Eu estou falando de um homem de 97 anos, de um homem que é um patriarca, de um homem que é neto do Abraão, é filho do Isaac, é o pai das 12 tribos de Israel, é o pai da tribo que vai trazer ao mundo o Messias. Mas finalmente, versículo 30, diz que Jacó viu a Deus face a face, a sua vida foi salva. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, a minha vida foi salva. Aqui tem um corte radical, aqui tem um antes, aqui tem um depois. Eu sei que nem todos nós conseguem identificar esse dia na vida, e nem por isso a sua experiência é menos importante do que aquele que teve uma situação como essa. O cara ficou aleijado para ser convertido, ou um Saulo de Tarso para ficar cego na estrada para reconhecer o senhorio de Jesus, ou como Manassés, que precisa ser preso e carregado como um bicho para se quebrantar, ou como Nabucodonosor, que precisa virar bicho mesmo para se arrepender. Cada um de nós tem a sua experiência. Eu, com 17 anos, nascido na igreja, frequentei a igreja desde a minha infância, nunca me afastei fisicamente da igreja, mas tive a minha experiência de conversão com 17 anos. Não estava lendo um livro, não estava lendo a Bíblia, não estava escutando um hino, não tinha ninguém pregando para mim, eu estava dançando, sozinho, rock and roll, numa vitrola, na casa de um vizinho, estava lá pulando, lá pelas tantas, nenhuma voz não foi audível, uma experiência mística, mas o Espírito Santo segredou meu coração. Você está com nada, nada disso aí preenche o seu coração. Ali sozinho, me rendi aos pés do Senhor, sozinho. Cada um tem sua experiência com Deus. Não é questão de tempo. Às vezes isso acontece na infância, às vezes acontece na adolescência, às vezes isso acontece na juventude, às vezes na fase adulta, às vezes na velhice, às vezes com 97 anos. O que é maravilhoso é que quando amanheceu o dia, o Jacó está manco, mas está salvo. Ele está manco, mas está feliz. Ele está manco, mas o sol apareceu para ele. Ele está manco,
Mas Deus não só mudou a vida dele, mas mudou a disposição do coração de Esaú em relação a ele. E em vez de enfrentar uma guerra, enfrenta abraços e beijos de reconciliação. Mas eu queria concluir, agora levando vocês para o capítulo 35, porque o ponto do congresso é esse. Quando nós estamos falando de arrependimento, nós não estamos falando daquele arrependimento para salvação, não é a intenção do congresso ser um congresso evangelístico, é um congresso de avivamento. E por ser um congresso de avivamento, nós estamos falando de quem? De crentes. Avivamento não é para o incrédulo, avivamento é para a igreja. O incrédulo você prega salvação. A pergunta é: e gente salva? Pode pisar fora do caminho? Gente salva pode ter um resvalo? Pode ter uma crise? Deus mandou o Jacó subir para Betel, ficou em Siquém. Foi armando as suas tendas para o lado de Siquém. Para ele, que era um pastor de ovelhas e muito gado, era um lugar mais favorável, mais desenvolvido. Mas ali acontece uma tragédia, a sua única filha é desonrada. E o rapaz até que reconheceu o erro, foi pedir perdão, foi propor casamento, acertar os papéis, tudo direitinho. Mas os irmãos de Diná, de pai e mãe, que Jacó tinha uma família disfuncional, 2 esposas e 2 concubinas, filhos com todas elas, os irmãos de pai e mãe falaram: não vai ficar desse jeito não, ninguém abusa da nossa irmã desse jeito não. Tramaram, urdiram, enganaram, propuseram uma aliança. Nossa irmã vai casar sim, mas todo mundo você, seu pai, sua família, a cidadezinha toda de vocês vai ter que se circuncidar, porque nós não nos casamos com gente incircuncisa. Sabe o que significa gente incircuncisa? É gente que não tem aliança com Deus. Todo mundo se circuncidou. Quando estava na fase mais dolorosa do problema, eles entraram lá e mataram todo mundo, uma chacina, gente de Deus. Agora Jacó está com medo, porque a vingança vem, e ele está numa situação embaraçosa demais, porque ele não obedeceu a Deus, e a consequência chegou. E é nessa conjuntura que Deus diz para ele: agora suba para Betel. Suba para Betel, mas para subir, meu filho, algumas coisas têm que acontecer. Primeiro, você tem que abandonar os ídolos. Lembra que a história dos ídolos da família? Lembra da Raquel? Escondeu os ídolos. Aqueles ídolos eram deuses, eram ídolos familiares. Aquilo foi problema na história de Israel a caminhada toda. Às vezes a gente tem ídolos de estimação, a gente guarda bem guardadinho, mas está lá. De vez em quando dá uma piscadela, olha, fica aqui, tá? Confio em você, tá? Você vai me ajudar ainda. Enquanto o ídolo não for tirado do caminho, a chuva não vem. Enquanto o Baal não for removido, a chuva não desce. E Deus disse mais: olha, você tem que limpar as vestes e as mãos. A vida tem que mudar, a forma tem que mudar, a aparência tem que mudar, tudo tem que mudar. Tem que arrepender, porque não pode ter restauração sem convicção de erro. Os avivamentos foram precedidos por convicção de pecado. Não havendo convicção de pecado, não tem arrependimento, e não tendo arrependimento, não tem avivamento. E diz a Bíblia então que Jacó sobe para Betel, e ali ele levanta um altar, e ele dá o nome desse altar de El Betel. Agora apenas não é Betel, casa de Deus, porta do céu. Ele precisa
avançar um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Ele não precisa apenas de conhecer a casa de Deus, ele precisa agora conhecer o Deus da casa de Deus. Porque é possível conhecer a casa de Deus, ter respeito pela casa de Deus, ter reverência pela casa de Deus, mas não ter experiência com o Deus da casa de Deus. Essa palavra El Betel, em algumas línguas orientais, literalmente significa eu te abençoo outra vez. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. E hoje eu queria trazer essa palavra para você. Vamos recomeçar. Lembra lá o primeiro amor? Eu não sei quanto a você, tem hora que eu fico olhando no meu coração, falei, meu Deus, eu já tive momentos melhores na minha vida com o Senhor. Eu já tive momentos em que eu queria varar a noite, me deleitando em Deus, em oração, a leitura da Bíblia. De repente, meus irmãos, as coisas de Deus vão se acostumando, a gente vai se acostumando com o sagrado, acostumando com a igreja, com o trabalho de igreja, com a atividade de igreja, a gente corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, faz e faz e faz e faz, de repente a gente bota no piloto automático. E Deus está dizendo para você e para mim hoje, vamos recomeçar? Eu te abençoo outra vez, eu te abençoo outra vez. Porque eu não quero apenas que você conheça a casa de Deus, eu não quero apenas que você tenha uma experiência de salvação, eu quero que você também conheça o Deus da restauração, do recomeço, de um novo tempo na sua vida. E é isso que nós estamos aqui buscando, e é disso que você e eu estamos precisando. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. No Expondo as Escrituras de hoje, eu quero tratar com você de um tema para mim da mais alta importância, para você e para mim, porque eu quero falar sobre como ser revestido com o poder do Espírito Santo. É uma necessidade minha e sua também. É o desejo mais intenso do nosso coração. É sermos plenos do Espírito Santo e recebermos a capacitação do poder do Espírito Santo. E Paulo trata deste assunto na sua oração, registrada na carta aos Efésios, no capítulo 3, versos 14 a 21. Paulo já vem tratando da obra do Espírito Santo nesta carta, quando ele fala do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a suprema grandeza do poder de Deus que está à nossa disposição. E esse poder é o poder do Espírito Santo. Ainda no capítulo 1 ele fala de que aquele que crê, ele recebe o selo do Espírito Santo e o penhor do Espírito Santo. E agora Paulo vai mencionar esta verdade gloriosa de que você e eu precisamos da capacitação do Espírito Santo. Não podemos viver fiados em nossa força, não podemos caminhar com as nossas próprias pernas, sem o revestimento do poder do Espírito Santo. Nós precisamos desse poder. Então eu quero aqui, neste programa, nessa oportunidade, expor para você esse texto sublime desta carta, que é considerada a rainha das cartas de Paulo. Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão, quando escreve esta epístola à igreja de Éfeso, e aqui ele vai mostrar para nós, no capítulo 3, o grande mistério oculto das gerações, mas agora revelado, e esse mistério é que o propósito de Deus era juntar, unir judeus e gentios no mesmo corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. A igreja de Deus não é uma igreja de uma etnia apenas,
ela não é composta apenas de judeus, mas de judeus e gentios. Não importa que raça, não importa a cor da pele, não importa a cultura, não importa a condição social, não importa a geografia, todo aquele que crê no Senhor Jesus faz parte da família de Deus, é membro da igreja de Deus, faz parte do grande rebanho de Cristo. E é isso que Paulo vai tratar com a gente aqui nesse texto. E eu vou lendo, na medida que eu for lendo, nós vamos fazer essa exposição. Se você puder pegar uma Bíblia e acompanhar, tanto melhor, para nós avançarmos bem na exposição desta palavra, desta mensagem. Então, capítulo 3 de Efésios, versículo 14, Paulo diz: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa ele está falando? Qual é o assunto que ele está tratando? Ele vem exatamente no texto precedente, mostrando o grande mistério revelado, que é a igreja composta de todas as raças, de todos os povos, de todas as etnias, de todas as cores, de todos os matizes, de todas as culturas, de todas as procedências geográficas, de todos os componentes da história. Deus tem um só povo, Deus tem uma só família, Deus tem uma só igreja, Deus tem um só rebanho, e este é formado de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que Ele comprou com o seu sangue, os que procedem de toda a tribo, raça, povo, língua e nação. E ele diz assim: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ou seja, está falando de duas igrejas aqui, da igreja militante e da igreja triunfante, da igreja que milita na terra e da igreja que está glorificada no céu. Do Pai, esta igreja toma o seu nome. Ou seja, Deus, o Pai, é a nossa identidade. Ele é a nossa referência. Nós pertencemos a Ele, somos filhos dEle, adotados na família dEle. Nós temos Jesus como nosso irmão maior, nosso irmão primogênito. E desta maneira, tanto aqueles que já partiram estão na glória, como aqueles que ainda estão aqui militando, todos nós tomamos como referência da nossa vida a pessoa de Deus Pai. E ele diz no verso 16 assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O que ele está fazendo aqui é um pedido muito ousado. Ele está pedindo que Deus, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda isso, o que ele vai pedir. E a glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus. A glória de Deus não é um atributo, mas a soma de todos eles. É como se Paulo estivesse pedindo: Deus, tudo quanto tens, tudo quanto és, na expressão máxima do teu ser, responda o meu pedido, responda a minha oração, atenda o meu clamor. Para que sejais, e qual é o pedido? Para que sejais fortalecidos com poder. Nós somos muito fracos, nós não ficamos nem de pé escorados no bordão da autoconfiança. Nós temos imensas e intransponíveis limitações. Nós não podemos viver vitoriosamente neste mundo caído, neste mundo posto no maligno, neste mundo que odeia a verdade, neste mundo que persegue o cristão porque persegue a Cristo. Nós não podemos viver sem esta capacitação de poder. Precisamos desse poder. Esse poder não emana da terra, ele procede do céu. Ele não vem dos homens, ele é dado pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo está pedindo para que Deus use todo o seu ser para atender a este clamor, para que a igreja, você e eu, sejamos revestidos com esse poder. Como assim? Ele diz: mediante o seu Espírito. O poder vem do Espírito Santo. Ele é a fonte desse poder. Aliás, foi o próprio Jesus quem disse aos seus discípulos, depois que ressuscitou: permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele disse ainda: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós não podemos trabalhar com eficácia, nós não podemos viver em santidade, a não ser que nós sejamos revestidos com o poder mediante o seu Espírito. Onde? No homem interior. Não é nada espalhafatoso, não é nada espetaculoso,
não é uma espiritualidade cênica, é no homem interior. Esse poder tem a ver com o caráter, com o fruto do Espírito, com a nova vida, com o testemunho do Evangelho, com as suas relações múltiplas, interpessoais, intrapessoal. Este é o território onde o Espírito Santo concede poder, é no homem interior. É aqui dentro de você. Não é uma questão de performance, não é uma questão de aparência, não é uma questão apenas de propaganda religiosa, é um poder que opera no seu interior. E Paulo explica como isso acontece. Como, Paulo? Que negócio é esse? Como é que eu posso saber que eu tenho poder no meu homem interior? Ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Então vamos entender isso aqui porque é fundamental. Uma vida revestida com o poder do Espírito Santo é uma vida cristocêntrica. J.I. Packer, no seu livro A Dinâmica do Espírito, disse que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Você quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Veja se ela tem Cristo no centro da sua vida. O Espírito Santo veio glorificar Cristo. Então, como é que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Qual é a evidência disso? Como se revela isso? Paulo responde assim: se você está cheio do Espírito Santo, você está cheio da habitação de Cristo no seu coração. E assim habite Cristo no vosso coração. A palavra habitar aqui é muito importante, porque há duas palavras no grego para habitar. A primeira delas é habitar como um turista, como um viajante, como alguém que chegou, mas vai embora em breve. Não é o dono da casa, não tem autorização para mudar nada na casa. Esse é um hóspede, apenas um hóspede. É uma habitação temporária. A palavra que Paulo usa não é essa. A palavra que Paulo usa para habitar aqui é o dono da casa. É o que vive na casa. É o que mora na casa. É o que tem todas as chaves da casa. É aquele que pode fazer como Neemias, joga os móveis de Tobias fora. É aquele que pode fazer mudanças na casa. Quando Cristo habita no nosso coração, significa que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele manda, Ele controla, Ele dirige, Ele orienta, Ele aconselha, Ele consola. Não há área da nossa vida em que Ele não tenha a chave. Não há um cômodo da nossa casa onde nós mantemos a chave com a porta fechada, só nós entramos, só nós administramos. Não. Quando você tem o poder do Espírito Santo, significa que Jesus comanda a sua vida. Que Jesus dirige sua vida pessoal, sua vida conjugal, sua vida financeira, sua vida relacional, sua vida sexual. Todas as áreas da sua vida estão debaixo do governo, do controle, da direção do Senhor Jesus Cristo. Como é que Ele habita no seu coração? Diz Paulo, pela fé. Pela fé. Você crê nisso. Você entregou as chaves para Ele. Ele tem um controle. Ele é o Senhor. Ele manda. Você obedece. Você crê nisso. E aí Paulo vai orientar melhor. Mas o que significa, Paulo, essa ideia de Cristo habitar no meu coração como evidência desse poder? Ele diz, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Como é que eu sei que Cristo está no meu coração habitando? Que Ele manda na minha vida. Esse eu amo. Esse eu amo. Porque eu posso ter um discurso muito bonito, uma teologia muito saudável, mas se eu não amo quem está perto de mim, quem está ao alcance da minha mão, o meu próximo, não passa de um discurso religioso. E Paulo usa aqui duas metáforas para falar deste amor. Uma metáfora da construção civil e uma metáfora da botânica.
Ele diz arraigados. Ele tira da botânica, uma árvore que tem raízes, está firmemente plantada, solidificada. E ele diz alicerçados, ele está usando aqui a figura da engenharia civil, de um prédio, de uma casa, onde você precisa lançar o fundamento. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Não é um amor raso, epidérmico, superficial, não é apenas um amor de palavras, não é apenas discurso, mas é um amor profundo, que tem raízes, que tem fundamento. Quando você ama, duas coisas estão aí evidentes. Jesus está mandando, ele tem as chaves da casa, e isso é uma evidência do revestimento de poder do Espírito Santo. E agora Paulo coloca o propósito desse revestimento, no versículo 18, a fim de poderes, olha aí o a fim, com o propósito de, com a finalidade de, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus. Então veja bem que essa compreensão ela não é adquirida de forma isolada. É preciso que você compreenda isso com todos os santos. Sabe o que significa isso? Não tem ovelha longe do rebanho. Uma ovelha longe do rebanho, ele é vulnerável, susceptível ao ataque dos lobos, dos predadores. Essa ideia que tornou-se, de certa forma, comum em muitas pessoas depois da pandemia, da Covid-19, não, eu vou ficar agora só em casa, eu vou ser crente na minha casa, eu não preciso de igreja, só preciso de Jesus, eu sou crente do meu modo, eu vou zapear, e vou ouvir os pregadores que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, mas não preciso frequentar a igreja, não preciso da igreja, não preciso congregar. Não é o que o texto ensina. Você e eu precisamos fazer parte de um corpo, que somos parte de um corpo. Se eu arrancasse o meu braço, ele seria ainda membro do meu corpo, mas ele não faz parte do corpo e ele não tem vida. Ele só tem vida ligada ao corpo. Paulo diz, eu preciso compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E aí nós poderíamos pensar sobre isso. A largura deste amor é que abrange todas as pessoas, de Adão, o primeiro homem, ao último homem da história. O comprimento é que vai desde o começo até a consumação dos séculos. A altura é que este amor procede do céu. A profundidade é que este amor alcança o pecador mais arruinado pela devassidão do pecado. Não há geografia onde o amor de Deus não alcance. Não há pessoa que fique fora do horizonte desse amor. E é preciso que, com todos os santos, eu compreenda esta dimensão quádrupla do amor de Deus. E Paulo avança no verso 19 e diz assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Aqui, ele está usando duas palavras que eu quero chamar a sua atenção. No verso 18 ele fala de compreender, e no verso 19 ele fala de conhecer. A palavra compreender é uma palavra no campo intelectual. A palavra conhecer é no campo experimental. A palavra conhecer, tanto no hebraico quanto no grego, tem a ideia de um relacionamento íntimo. É por isso que diz lá que Adão conheceu a Eva. Quando o marido relaciona-se conjugalmente com a esposa com o marido, a Bíblia usa essa palavra conhecer. É mais do que ter informação, é ter relacionamento. E conhecer, então, o amor de Cristo é experimentar esse amor. É beber desta fonte. É usufruir desta intimidade. É desfrutar desta relação pessoal com o Senhor. E o próprio Jesus disse,
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu poderia ser um químico que teria uma tese de doutorado sobre H2O, os elementos da água, e ainda morrer de sede à beira de um rio. Eu poderia conhecer Jesus como poucos, de ler as obras escritas sobre ele, conhecer os evangelhos, conhecer as epístolas, conhecer Apocalipse, conhecer as profecias messiânicas. Eu poderia ser um perito no tema, um doutor no assunto, mas não experimentá-lo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É experiência com ele. E quando você conhece o amor de Cristo, esse amor vai para além de qualquer compreensão humana. Ele, sendo Deus, se fez homem. Sendo rico, se fez pobre. Sendo rei dos reis, se fez servo. Sendo santo, 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 se fez pecado. Sendo bendito eternamente, se fez maldição. Sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Por amor, ele veio até nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou por nós. Não há amor como este. O amor de Cristo, diz Paulo, nos constrange. Paulo diz assim: talvez por um justo alguém se anime a morrer. Dificilmente. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não poupou o seu próprio Filho. Ele voluntariamente se entregou. Esse é amor maiúsculo, superlativo, eterno, sacrificial, perseverante, amor singular, o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ora, veja, Paulo vai chegar agora no ápice desta oração. Eu acho que não tenho condições de ir mais além ou subir mais alto, onde ele diz assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Veja você que ele não falou para sermos tomados de Deus, nem tomados da plenitude de Deus, mas que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Penso eu que esta é a oração mais ousada que um homem pôde fazer na vida. Porque a grande pergunta é: quem é Deus? E só para citar os atributos que só Deus os tem, os atributos incomunicáveis de Deus, nós diríamos: Deus é autoexistente, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Se perguntarmos, mas então qual é o tamanho do que Deus criou? Nenhum astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo. O que os cientistas dizem e afirmam hoje é que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você voasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra, pois Deus é maior que tudo isso. Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, disse que não há um centímetro desse universo onde Deus não possa dizer: estou aqui, criei isso aqui, sou dono disso aqui. Pois Deus é maior que o universo. E agora Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus.
é incompreensível, vai além do entendimento. Paulo chegou às alturas excelsas da ousadia na sua oração. O que eu acho curioso é que nós poderíamos pensar assim: Paulo, será que você não está delirando na prisão ao fazer um pedido tão ousado? Para que nós não cheguemos a esta conclusão, ele diz no versículo 20, o versículo seguinte, assim: ora, há aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Veja você que esse versículo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, não está conectado com coisas comezinhas da vida, com as coisas corriqueiras da vida. Porque alguém poderia dizer: bom, mas eu estou passando por uma situação difícil financeiramente, e alguém diz: bom, mas Deus pode fazer infinitamente mais. Ou imagina alguém passando um problema de saúde, alguém diz: bom, mas Deus pode fazer infinitamente mais. Você está passando um problema pessoal, conjugal, familiar, no seu trabalho, alguém diz: bom, mas Deus pode fazer infinitamente mais. E pode mesmo. Mas Paulo declara isso depois de ter feito o pedido mais ousado, audacioso. O pedido de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Parece que não tem mais nada além desse pedido. Em outras palavras, não há limitação em Deus, a limitação está em nós. Usando uma figura lá de 2 Reis, capítulo 4, enquanto tiver vasilhas vazias, o azeite vai jorrar. Enquanto tiver disponibilidade no nosso coração, haverá mais e mais para nós. O que Deus tem para você é esta plenitude do poder, do Espírito Santo, que significa o governo de Cristo na sua vida, que reverbera na prática do amor, que na comunhão dos santos você compreende este amor de Deus que abrange o mundo todo, em todas as épocas, e que agora você conhece este amor de Cristo que excede todo entendimento, com o propósito de você ser tomado de toda a plenitude de Deus. Paulo não poderia ter outra forma de encerrar esta oração tão sólida, tão ousada, tão robusta, senão com a doxologia. E a doxologia é esta: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Deus é glorificado na igreja. Deus é glorificado no corpo e em Cristo, na cabeça. Quando a igreja é revestida de poder, quando Cristo é o Senhor, quando você e eu vivemos o cristianismo de verdade, amando, não amor raso, mas profundo, como uma árvore que está plantada e como uma casa que está solidamente edificada. Quando você assim o faz, diz a Escritura, então, você é tomado de toda a plenitude de Deus. Esse Deus que pode fazer mais, mas muito mais, mas infinitamente mais. Esse Deus é digno de ser honrado, de ser adorado, de ser exaltado. Este Deus é digno de receber a glória na igreja
e em Cristo, no corpo e na cabeça. E aí, ele diz, por todas as gerações. Não há geração que não seja alcançada pelo entendimento desta verdade, que não deva estar incluída nessa doxologia, neste clamor, mas não só agora, no tempo, mas por todo o sempre, por toda a eternidade. E é desta maneira que ele encerra esta oração com um sonoro amém. Amém, amém e amém. A pergunta que eu lhe faço, você tem experimentado esse revestimento de poder? Quantas pessoas acham que esse poder é esquisitices espirituais? Quantas pessoas que pensam que esse poder é uma extravagância espiritual? Quantas pessoas que hoje fazem propaganda desse poder, chamando atenção para si mesmo, acendendo as luzes da ribalta sobre si mesmos, se autopromovendo, fazendo propaganda de uma espiritualidade que não tem e de milagres que não aconteceram. Mas você e eu precisamos desse poder. Desse poder do Espírito Santo aqui dentro do nosso coração. Precisamos desse poder que retrate Jesus governando a nossa vida, habitando como Senhor da casa, que tem todas as chaves da nossa vida. Precisamos desse poder para que a nossa vida expresse este amor verdadeiro, genuíno, não apenas de discurso religioso, mas de fato e de verdade. Precisamos desse poder para estarmos juntos com todos os santos, o corpo de Cristo, que não levanta muros, mas constrói pontes, que não olha o irmão de uma outra denominação com desdém, com desprezo, com preconceito. Mas se estamos em Cristo, alcançados pela graça de Deus, firmados na verdade de Deus, então nós fazemos parte do corpo, da igreja, da família, do rebanho. Então todos nós juntos vamos compreender com mais clareza este amor de Deus, que tem largura, que tem comprimento, que tem altura, que tem profundidade. E vamos então conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que está para além de qualquer compreensão humana, a fim de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Como se cada poro do nosso corpo exalasse a presença de Deus. Se a presença de Deus estivesse totalmente impregnada em nós. E nós vamos então ser tomados por esta bendita presença, o que vai nos levar, certamente, a uma compreensão de que para Deus não há limitação. E vamos fechar esta oração como Paulo, numa doxologia gloriosa e bendita, dando a Deus o Pai toda a glória, na igreja e em Cristo, em todas as gerações, agora e para sempre. A minha oração é que esta breve análise desse texto, que é tão rico, tão profundo, com implicações tão relevantes, possa ter abençoado o seu coração, trazido luz para a sua mente, trazido alegria para o seu coração, e que você possa viver na plenitude do poder do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Um grande abraço.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. A partir do verso 1. Está escrito: depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós, ou sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os filhos que veem, ou melhor, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Irmãos amados, eu gostaria de pensar com vocês sobre evangelização, uma obra de consequências eternas. O Senhor Jesus Cristo, antes de tratar do texto que lemos, ele pôs à prova aqueles que queriam segui-lo com motivações erradas, conforme vocês podem atestar comigo, no capítulo 9, verso 57, um disse: seguir-te-ei, para onde quer que fores. O segundo, no verso 59, disse: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O terceiro, no verso 61, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Quem quer seguir Jesus com motivação errada, não tem chance de segui-lo. Porém, agora o Senhor Jesus Cristo nomeia 70 dos seus discípulos para irem de 2 em 2, entrando em casas, em cidades, para precedê-lo, como seus precursores. Aquela seria uma tarefa honrosa, porém difícil
e perigosa. Então eu gostaria que vocês todos, com a Bíblia aberta comigo, pudessem considerar esta passagem. O primeiro ponto que eu destaco é o importante comissionamento da obra, conforme os versos 1 e 2. Vejam vocês que Jesus designa 70, e 70 é um número emblemático na Bíblia. Primeiro porque haviam 70 nações, conforme Gênesis 10. Segundo, porque 70 era o número dos anciãos eleitos para ajudarem Moisés. Terceiro, 70 eram os membros do Sinédrio, liderado pelo sumo sacerdote. Então era um número emblemático, era um número completo. Isso retrata para nós, mais uma vez, a ênfase universal do Evangelho de Lucas. Segundo, a preparação para a obra, pois Jesus envia de 2 em 2. É melhor ser em 2 do que 1. Quando um cai, o outro levanta. Quando um está desanimado, o outro encoraja. Se houver uma oposição, os dois são mais fortes. Então Jesus envia de 2 em 2 nessa parceria da obra evangelística. Mas notem a oração intercessória pela obra. No verso 2, Jesus diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Irmãos, o campo é o mundo. Precisamos de mais gente. Se nós queremos e precisamos ganhar o mundo na nossa geração, porque se nós perdermos o mundo na nossa geração, teremos fracassado rotundamente. Nós só temos essa geração para ganhar essa geração. É preciso de mais gente. É muito grande a obra, a seara é grande, o mundo inteiro é a seara, os trabalhadores são poucos. O que a igreja tem que fazer? Rogar ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Quem sabe os trabalhadores estão aqui nessa noite. E o Senhor está levantando hoje aqui gente para ceifar, porque a ceifa é urgente, o campo já está maduro e não se pode esperar mais. Mas notem comigo o segundo ponto, que é a perigosa natureza da obra, porque o verso 3 diz assim: ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Vejam bem que os obreiros são enviados como ovelhas para as cidades, para as casas, mas lá onde eles estarão no meio de lobos. Não é que eles são enviados aos lobos. Ao serem enviados, eles enfrentarão lobos, e lobo é perigoso, e lobo tem garras, e lobo tem dentes afiados, e lobos vêm para matar. Em outras palavras, a obra de Deus é sublime, mas não é fácil. Quem quer conforto e não quer correr risco, por favor, não siga aquele que foi crucificado. Porque seguir aquele que foi crucificado é botar o pé numa estrada arriscada. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Tem luta, tem oposição, tem inimigo, tem a fúria do diabo, tem oposição do mundo, tem o ódio do ímpio. Não tem como fazer essa obra de Deus de forma indolor, sem lutas, sem provas, sem dificuldades. Agora notem vocês a urgência absoluta dessa obra. Versículo 4: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Agora, por favor, preste atenção. O que Jesus está querendo dizer para esses 70 missionários, para esses 70 evangelistas itinerantes, é o seguinte: vocês não devem se preocupar prioritariamente com a provisão, nem se distraírem com agendas paralelas e secundárias. Quem envia vocês é poderoso para suprir a necessidade de vocês. Você vai depender do provedor e não da provisão.
Quando o Senhor Jesus está dizendo, você não deve saudar ninguém pelo caminho, Jesus não está ensinando os evangelistas a serem antissociais ou deselegantes. É que as saudações naquela época eram demoradas, tinha todo um protocolo. E a obra era tão urgente que não poderia o evangelista se distrair com qualquer outro trabalho que não recebesse a urgência dessa obra. Então preste bem atenção nisso, querido irmão. Cuidado para você não se distrair com tanta coisa. A obra é urgente, ela não pode esperar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já tive uma das experiências mais difíceis do meu ministério. Um dia, Eduardo, eu estava no gabinete pastoral que você conhece, lá da primeira igreja presbiteriana de Vitória, e eu recebo um telefonema para ir às pressas visitar um homem que estava muito aflito, à beira da morte, e ele queria conversar comigo antes de morrer. Eu peguei o carro e saí, era em Jacaraípe, trânsito meio complicado, uns 15, 20 semáforos, não sei quantos, e quando eu estacionei o carro na frente da casa, a mulher vem desesperada e diz, pastor, o meu marido acabou de morrer e o senhor não chegou. E eu fiquei com um peso na alma, porque aquele homem precisava ouvir. Eu não sei quais eram as angústias da alma dele. E a cada minuto que você e eu atrasamos, pessoas podem morrer desesperadas, sem o conhecimento do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos nos distrair, essa é a ênfase que o texto está querendo deixar. Mas em quarto lugar, vejam vocês comigo a obra da evangelização nos lares, conforme os versos 5 a 7. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Seja uma entrada boa. Você não entra condenando, olha, isso aqui é do diabo. Eu passava muito aperto com o irmão querido, lá em Bragança, e eu gostava de fazer visita comigo. Mas ele chegava numa casa e via uma imagem, e falou, você sabia que isso é do diabo? E aí quase que a gente era escorraçado da casa. Na verdade faltou o quê? Faltou sabedoria. Lembra quando Paulo chegou em Atenas? O espírito dele se revoltou ao ver a idolatria prevalecendo na cidade? Quando passaram a palavra para ele, como é que ele começou a discussão? Olha, esse negócio é do diabo, viu? Não, não foi assim. Ele disse, senhores atenienses, em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos. E passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar dedicado ao Deus desconhecido. Pois este Deus que vós adorais sem conhecer, é exatamente o Deus que eu vos anuncio. Começou bem. Estratégia, sabedoria, abordagem certa. Na hora certa, você toca no assunto. Mas começa, paz seja nessa casa. Então, o que é o ponto que é importante destacar aqui? Os obreiros são enviados uma missão de paz, com uma missão de paz, com a mensagem de paz, em nome do príncipe da paz. E entendendo uma coisa, que o lar é o ponto mais estratégico para a igreja ganhar as pessoas para Cristo. Jesus usou esse método, os apóstolos usaram esse método, Paulo pregava de casa em casa, e as igrejas ainda hoje, que mais crescem e saudavelmente crescem, são as igrejas que usam o lar como plataforma evangelística. Há muitas pessoas que, talvez convidadas para vir num templo, elas têm resistência. Mas se você a convidar para ir na sua casa, ou se você for à casa dela, com esta expressão, paz seja nesta casa, talvez você tenha acesso, talvez você tenha entrada, e ali chega o Evangelho. Então nós não podemos desprezar essa estratégia do Senhor Jesus Cristo para alcançar as pessoas. Agora vejam bem, comigo no verso 7, uma coisa importante: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, não andeis a mudar de casa em casa. Então os obreiros nessa missão de paz não devem buscar conforto, nem demonstrar qualquer ostentação. Preste atenção.
Ele chega numa casinha lá, bem simplesinha, não tem ar-condicionado, nem ventilador, o mosquiteiro não funciona. E aí, você ficou naquela casa, mas tem uma casa maior, com ar-condicionado, cama boa, lençol de fio egípcio, travesseiro de pena de ganso. Vou ficar aqui nada, porque você está doido. Para cá. O que Jesus está querendo ensinar com isso? Cuidado para você não ser uma pessoa que ostente, cuidado para você não ser elitista, cuidado para você não fazer 10 visitas num ano para uma família e nenhuma para outra família. Quando Jesus diz, comer de tudo que pôr na mesa, Ele está dizendo que você tem uma mensagem do Evangelho, mas para levar a mensagem do Evangelho você tem que ter sensibilidade cultural. Cultural. Sabe por que Paulo proibiu Tito de ser circuncidado? E Paulo manda circuncidar Timóteo? Sensibilidade cultural. Quando queriam circuncidar Tito, era por uma razão teológica. De jeito nenhum. Se você circuncidar alguém por razão teológica, você está negando a fé, você está negando a graça. Não é possível acrescentar mais nada à obra de Cristo. Então não pode. Agora, se não é teológico, é apenas para abrir caminho para a pregação do Evangelho, pode circuncidar. Timóteo, circuncida, meu filho. Eu estava pregando num país africano há pouco tempo, e eu achei muito curioso o que um dos pastores me disse. Os nossos missionários vêm para cá, mas eles não vestem a nossa roupa, eles não comem a nossa comida, eles não se envolvem com a nossa cultura e querem nos alcançar. Preste atenção nisso. Jesus está nos ensinando aqui sensibilidade cultural. O que for pôr na mesa, coma. Eu nunca me esqueci quando fui à missão Quacisabanto, e a comida era muito simples, e era de graça, para as caravanas que lá chegavam. Era um grande caldeirão, comida à base de milho, e algumas pessoas brasileiras que foram conosco enchiam um prato, da primeira garfada não gostava, encostava o prato. Aí levanta um irmão e disse, vocês precisam entender uma coisa, esta comida é a expressão da graça de Deus, e não se pode jogar a graça de Deus no lixo. Preste atenção nisso, não crie barreira, para que o Evangelho da paz chegue ao coração das pessoas, tenha sabedoria e sensibilidade cultural, foi o que Jesus está ensinando. Mas notem mais, queridos irmãos, notem mais, no versículo 7, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. E aqui o Senhor também está mostrando outra coisa, a motivação em pregar o Evangelho não tem que ser dinheiro. Nós estamos vivendo uma época hoje complicada, do comércio do sagrado, de pregadores, de cantores, só atenderem uma agenda, sabendo quanto vai receber. Virou comércio. E o Senhor Jesus está reprovando esse princípio para todos nós, que temos o privilégio de levar a palavra de Deus. Agora notem comigo, em quinto lugar, a obra da evangelização, agora não nas casas, mas a partir do verso 8, nas cidades. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Veja de novo aí que Jesus está preocupado com cardápio não. Não é com cardápio que ele está preocupado. Não é com a dieta que ele está preocupado. Ele está preocupado com o quê? Sensibilidade cultural. Então eu quero destacar aqui algumas coisas. Primeiro, a aceitação do Evangelho nos versos 8 e 9. Quando entrares numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Então veja você,
que Jesus está mostrando que a pregação aos ouvidos precisa ser precedida da pregação aos olhos. As obras poderosas precedem a palavra de poder. E aqui, irmãos, talvez a necessidade da preparação para pregar. Porque o próprio Jesus, no seu ministério, quando as multidões o procuravam para serem curadas e para ouvirem os seus ensinamentos, muitas vezes ele se retirou da multidão, foi para um lugar solitário, passou a noite orando, e quando retorna, o poder de curar estava sobre ele. Às vezes nós estamos vazios de poder, porque nós estamos num ativismo perigoso, colocando a obra do Senhor no lugar do Senhor da obra. Precisamos de poder. Não é que o milagre é o Evangelho, mas ele abre porta para o Evangelho. Segunda coisa, veja você comigo a rejeição do Evangelho nos versos 10 a 15. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Então vejam vocês que quando o Evangelho é rejeitado, você evangelista, você pregador, você portador de boas novas, não se sinta fracassado, você não administra resultados. Agora, o fato das pessoas rejeitarem, elas estão acumulando juízo sobre a cabeça delas. É nessa conjuntura que haverá mais rigor para essa cidade que rejeitou os mensageiros e rejeitou o Evangelho, que para Sodoma e Gomorra. Mas os evangelistas que estão sendo rejeitados, e o Evangelho pregado está sendo rejeitado, tem que ser pregado com clareza. Não obstante, apesar de vocês rejeitarem, entenda isso, está próximo o reino de Deus. Vocês não querem escutar? Mas tem que escutar, o reino de Deus está chegando. Está chegando. Não são vocês que rejeitam, que vão validar ou invalidar a mensagem que nós pregamos. Ela é verdadeira, ela vai acontecer, ela é real. O que Deus falou vai acontecer, quer recebendo vocês ou não, o reino de Deus está próximo. Agora vejam vocês, em terceiro lugar, a autoridade dos obreiros, versículo 16. Olha comigo. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Irmãos, olha que coisa impressionante isso aqui. Você é um embaixador. Um embaixador é alguém, por exemplo, o embaixador do Brasil. Ele está no Canadá, na França, na Alemanha. Ele é um brasileiro. Ele está lá no outro país. Ele não pode se naturalizar lá. Ele é daqui. Ele é cidadão daqui. Ele representa o seu país. Ele fala em nome do seu país. Ele não fala de moto próprio. Ele não representa a si mesmo. Ele representa o seu governante. Ele representa a sua nação. Então o que o texto está dizendo é que quando alguém rejeita o evangelista, ele está rejeitando em última instância quem comissionou o evangelista. E quem rejeita Jesus está rejeitando o próprio Deus Pai. Não é uma questão pessoal. Quem está mandando você, comissionando você, é aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você está representando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você é embaixador dos céus, você é embaixador de Deus, você é embaixador de Cristo. Nunca se sinta pequeno, nunca se sinta miúdo, nunca se sinta achatado, nunca se sinta diminuído. Se alguém ao ouvir a sua mensagem, a mensagem do Evangelho, rejeitar este Evangelho, virar as costas para você, entenda isso, ele não está rejeitando você, ele está rejeitando aquele que enviou você. Bom, deixa eu sintetizar até aqui em 5 pontos. Primeiro, o pregador não deve estar sobrecarregado com preocupações financeiras. Digno é o trabalhador do seu salário.
Segundo, o pregador deve concentrar-se na sua tarefa. Não fica distraído, não. Soldado não pode ficar cuidando de muita coisa, ele tem que focar no que está fazendo. Terceiro, o pregador não deve trabalhar por ganância. Você não está mercadejando a palavra. Quarto, escutar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Porque acolher a mensagem da paz é receber o príncipe da paz. Mas rejeitar a palavra de Deus é terrível. É terrível. Porque quanto mais privilégios alguém tem, mais juízo virá sobre ele se ele rejeitar esse privilégio. É por isso que Jesus Cristo diz que vai haver um rigor muito maior para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra, porque ele morou em Cafarnaum, porque ele fez milagres em Cafarnaum, porque ele ensinou em Cafarnaum, porque Cafarnaum viu as obras portentosas de Deus, e apesar disso, rejeitou o Messias e rejeitou o Evangelho. Sexto lugar, vamos ver a alegria dos obreiros enviados, versos 17 a 20. Eu destaco 3 pontos aqui. Primeiramente, uma experiência vitoriosa, versículo 17. Olha aí comigo. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu poder. Eles estão tão fascinados pelo poder do Evangelho, deste poder da luz, que vai desbancando as trevas, que vai reprovando as trevas, que vai libertando os cativos, os endemoniados ficam libertos, os demônios têm que bater em retirada, e eles estão extasiados com este fenômeno. Até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Ô, irmãos, ninguém enfrenta endemoniado de cara limpa, não. Enfrenta não. Sou teólogo, fiz doutorado. Demônio ri da sua cara. Eu estudei no seminário, tá? E daí? Eu expulso em nome do Deus que Paulo pregou. Eu conheço Paulo e sei quem são vocês. Está furado. Eles estão impressionados, não é porque eles têm poder. Eles estão impressionados que os demônios se curvam diante do poder do nome de Jesus. Este nome tem poder. Não é uma nomenclatura, não é citar o nome, não. É ter compromisso com esse nome. Segundo lugar, uma advertência oportuna. Olha os versos 18 e 19. Mas, veja a adversativa mais, hein? Preste atenção aqui. Mas, ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Qual é o ponto aqui? Eles estão fascinados porque os demônios se submetem a eles pelo nome de Jesus. E Jesus: olha, eu vi Satanás cair como relâmpago. Ponto aqui é o seguinte: por que Satanás caiu? Por causa de quê? Soberba. E as nossas mais profundas alegrias podem estar fermentadas pelo levedo do orgulho, e não há orgulho mais perigoso do que o orgulho espiritual. Preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Muito cuidado em você estufar o peito, dizer: eu prego com poder, eu oro com poder, eu expulso demônios porque eu sou um homem experiente, uma mulher de Deus. Cuidado para você não atrair os holofotes para você. Cuidado para você não esconder a sua soberba, a sua arrogância espiritual com a capa religiosa, com a capa da piedade. Cuidado. Jesus está alertando esses homens. Se Deus está abençoando o seu ministério, bote a boca no pó. Não toque trombetas. Não acenda as luzes da ribalta em cima de você. Terceiro lugar,
Jesus trata de uma alegria maior no verso 20, confira comigo. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim, porque o vosso nome está arrolado no livro da vida. Nossa maior alegria, irmãos, é ter o nosso nome no livro da vida. Nossa maior alegria não está no serviço, mas na graça salvadora de Deus. Bendito seja o Senhor. Certa feita perguntaram para Sir James Simpson, o inventor do clorofórmio, perguntaram assim: Sr. James Simpson, qual foi a sua maior descoberta? Pensando que ele fosse falar das suas descobertas científicas, e ele respondeu assim: minha descoberta mais grandiosa foi quando eu dei conta que Jesus Cristo era o meu Salvador. Louvado seja o Senhor. Mas eu quero terminar, irmãos, com o último ponto. A alegria de Jesus, o enviador. Chama a sua atenção para 3 verdades solenes. Primeira, a soberania de Deus na salvação, versículo 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi assim do teu agrado. Meus irmãos, é a primeira vez nos evangelhos que Jesus está se alegrando, exultando em espírito. Por 2 razões. Primeiro, porque Deus é soberano para ocultar. A gente não costuma dar graças e nem glorificar a Deus por aquilo que Ele oculta, né? Irmão, se evangelho fosse por um quesito de inteligência, todos os sábios deste mundo abraçariam o evangelho. Se o evangelho fosse por uma questão de status, os ricos, os poderosos abraçariam o evangelho. E Jesus está aqui dando graças te dou, Pai, porque tu ocultaste aos sábios e entendidos, que batem palmas para si mesmo, que se enaltecem, que se consideram suprassumo, que se julgam os poderosos, os sábios, os inteligentes, os entendidos desse século. Eles olham a palavra de Deus, irmãos, eles não enxergam um palmo na frente do nariz. A Bíblia é esse livro fantástico, que o PhD, um pós-doutorado, pega, olha e não entende nada. Nada. E um camarada analfabeto que só letra com dificuldade, e ele olha e Deus tira as vendas dos olhos, ele entende o amor de Deus e a graça de Cristo. Sabe por quê? É porque Deus revela, é que Deus tira a venda, é que Deus tira o tampão, é que Deus ilumina o coração, é que Deus faz a obra. Deus é soberano, meus amados irmãos, na salvação. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E o enviador, o comissionador, está dando graças, está se alegrando na soberania de Deus na salvação. Segundo lugar, a dignidade de Jesus, o revelador do Pai. Verso 22, olha que coisa impressionante está escrita aí. Verso 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pronto. O Pai confiou tudo a Jesus. Você quer conhecer o Pai? Você tem que ir a Jesus. Se quer conhecer o Filho, você tem que pedir o Pai. Não é uma questão de pesquisa, não é uma questão de investigação, não é uma questão de perquisição humana, não é uma questão de fazer uma tese de doutorado sobre Jesus, não. Só o Pai conhece o Filho, só o Filho conhece o Pai, e aquele a quem o Pai quiser revelar. Para conhecer a Cristo, não é uma questão de capacidade cognitiva, é uma questão de revelação de Deus ao seu coração. Jesus é o revelador do Pai. Finalmente, termina aqui, Jesus destaca a felicidade dos obreiros. Olha comigo, para fechar, versos 23, 22 e 23. Olha aí, por gentileza. Versos 23 e 24. E voltando-se para os seus discípulos, verso 23, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes,
Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aqueles profetas, aqueles reis, viram o Cristo da profecia, o Cristo prometido. Aqueles discípulos estavam vendo o Cristo da história. Os profetas e reis viram as sombras, e eles estão vendo a realidade. Aqueles profetas e reis viram o tipo, eles estão vendo o antítipo. Aqueles profetas e reis olharam para frente, para o Cristo que havia de vir, e creram. Aqueles discípulos estavam vendo o Verbo que se fez carne, o Emanuel, que estava diante dos olhos deles. Oh, que bênção, queridos irmãos, que maravilha, porque o menor no reino de Deus é maior do que o maior santo da antiga aliança. Foi Jesus quem disse: ninguém dentre os nascidos de mulher é maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque João Batista foi a dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele fechou o velho e abriu o novo. Que privilégio você e eu temos. Porque você e eu vemos o que reis e profetas desejaram ver e não viram. E agora que vocês conhecem a Jesus, o nosso papel é torná-lo conhecido no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.